Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Para quem não me conhece, meu nome é William Pagani e a gente está dando início agora ao terceiro vídeo da nossa série de conhecimentos técnicos de aeronaves. Esse é um vídeo do primeiro bloco do conteúdo teórico do curso de piloto privado e se você não viu os anteriores ainda, recomendo que assista desde o início, porque vai ter coisas que a gente vai falar nesse vídeo aqui que não vai ser uma introdução, vai ser um complemento de algo que a gente já falou em vídeos anteriores. Então eu fortemente recomendo que você assista toda a série desde o início, ok? Então, antes de começar, eu queria pedir um favorzinho para você. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui embaixo, dá um tapinha no dedão que vai me ajudar demais, você não tem ideia. E vamos pro vídeo. Bom, dando início então, como vocês já devem ter visto no título, o conteúdo desse vídeo vai ser controle de voo, que é um complemento daquilo que a gente viu no vídeo anterior, que são as estruturas da aeronave. Nele a gente vai falar sobre os dispositivos que controlam as superfícies de voo, que são os ailerons, os profundores e o leme de direção. Os dispositivos que controlam essas superfícies, como eu já mencionei, são chamados de controles de voo e eles são divididos em duas categorias, que são os controles primários e os controles secundários. Antes de começar a falar sobre cada um deles, eu queria ressaltar aqui que esse é um conteúdo do curso de piloto privado, então a gente não vai estar falando sobre os controles de voo de aeronaves modernas, como um A380 ou um Boeing 737, por exemplo. Tem muito mais tecnologia neles do que no avião de um curso de piloto privado. Então, tudo que eu falar aqui vale apenas para aeronaves de pequeno porte, aeronaves de treinamento, que é o que você vai basicamente utilizar no aeroclube quando você for fazer o seu curso. Então, vamos começar pelos controles primários. Eles são basicamente os responsáveis por controlar de fato o profundor, o leme de direção e os ailerons, que são os pedais e o manche de direção. Vamos fazer uma comparação simples então com um carro para depois passar por um exemplo mais complexo que é uma aeronave. Um carro possui apenas um eixo de direção, que é o eixo vertical, que permite que ele vire para a esquerda ou para a direita. No carro, a superfície de comando seriam as rodas dianteiras, que são o que controlam a direção de fato, e o controle de voo dessa superfície de comando seria o volante do carro, que a gente gira para a esquerda e a roda também gira para a esquerda. Ou seja, esse controlador de superfície de comando, que é o volante, controla na verdade a direção do eixo vertical do carro. E o que o avião tem de diferente do carro? O que ele tem a mais? Você deve pensar que por ele sair do chão, ele vai ter um eixo a mais, correto? Ele vai ter uma direção a mais para se movimentar. Mas na verdade ele tem duas direções a mais. Deixa eu explicar para você. No carro a gente tinha apenas uma superfície de comando, que são as rodas dianteiras. No avião a gente tem três, que são os profundores, o leme de direção e os ailerons. Só que em vez de também ter três controladores de voo, no avião a gente tem apenas dois. A gente tem os pedais, que controlam o movimento do leme de direção, e tem também o manche, que quando você rotaciona ele como se fosse um volante de carro, ele controla os ailerons, e quando você puxa e empurra ele para frente e para trás, ele controla o profundor da aeronave. Então isso quer dizer que a aeronave tem três eixos de direção. Assim como o carro, ela tem o eixo vertical, que permite que ela vire para a esquerda e para a direita. Esse eixo é controlado pelos pedais, já que é o leme de direção que faz esse movimento. Além disso, também possui o eixo lateral, que é o que controla a direção de subida e descida do avião, que é controlado, como eu mencionei anteriormente, pelo movimento de empurrar e puxar o manche. E por último, a gente tem o eixo longitudinal, que é o que controla a rotação da aeronave, e é basicamente aquele movimento de rotacionar o manche como se fosse um volante de carro mesmo. Então, com base nisso, a gente pode concluir que um avião tem três eixos de direção, três superfícies de comando, mas apenas dois controladores de voo. É muito importante ressaltar que sempre que você executa um movimento com algum desses controladores de voo, esse movimento possui um nome específico. Por exemplo, como que você vai explicar para o seu copiloto que você quer que ele puxe o manche para trás? Você não vai falar dar uma puxada aí, certo? Ele pode entender errado e causar algum problema. Então, por causa disso, esse movimento de puxar ou empurrar o manche para frente e para trás possui um nome específico que se chama arfagem. E, respectivamente, o movimento de rotação que utiliza os ailerons se chama rolagem, e o movimento vertical, que é para a esquerda ou para a direita, se chama guinada. Então, quando você tiver que dar uma instrução para o seu comandante ou para o seu copiloto, vamos supor que a aeronave esteja desestabilizada, ela está torta para a esquerda, você vai
você vai instruir ele ou pedir permissão para fazer uma rolagem para a direita, para deixar essa aeronave então alinhada com a linha do horizonte artificial dos seus instrumentos. E por último agora, mas não menos importantes, vamos falar dos controles de voo secundários. Como já mencionei no vídeo anterior, a gente tem certas superfícies de comando que são os estabilizadores. Eles atuam automaticamente e servem para diminuir a força que o piloto vai ter que fazer em voo. Eles aumentam a eficiência das superfícies de comando primárias e tornam o movimento delas mais leves para o piloto que está manejando elas. Nas aeronaves de pequeno porte, o que liga os controles de voo até as superfícies de comando para conectar esse movimento que você está fazendo são cabos de aço. Então essas superfícies secundárias servem para aliviar esse esforço que o piloto tem que fazer na hora de executar um determinado movimento. E bom, pessoal, eu acho que é basicamente isso que a gente tem para falar por enquanto sobre controles de voo. Foi um vídeo bem curto, vamos fazer um resuminho aqui na minha cola. A gente falou sobre controle de voo primário, que são basicamente o manche e o pedal da aeronave. A gente viu que eles controlam 3 superfícies de comando, que são o aileron, o profundor e o leme. Depois disso a gente falou brevemente sobre as superfícies secundárias, para que elas servem e como elas ajudam o piloto a tomar controle das superfícies primárias durante o voo. Então, acho que por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai falar de sistemas de trem de pouso. Achei que eu tinha esquecido. E pessoal, queria pedir novamente aqui para você que está gostando do vídeo, deixa seu feedback aqui. Você que também não está gostando, deixa seu dislike, que o que importa para mim é saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você tem alguma sugestão, mas principalmente comenta o que você gostaria de aprender. Eu vou estar respondendo todos os comentários na medida do possível e também me siga nas redes sociais e vai ter também em primeira mão algumas notícias dos bastidores desse canal e da minha vida pessoal. Então galera, acho que por hoje é só. Até a próxima.